Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e nós estamos novamente juntos no nosso curso para dialogador de reunião mediúnica. Para você que já nos acompanha, que conhece o nosso canal, muito obrigada pela sua presença e pela sua confiança. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no nosso canal. Você terá a oportunidade de receber as atualizações de todos os nossos cursos. E hoje, meus queridos amigos, nós vamos conversar sobre a ação da espiritualidade nos dias anteriores à reunião e ainda o critério da espiritualidade para permitir a manifestação dos espíritos. Como você sabe, no nosso curso sempre trazemos uma aula teórica e uma aula prática, para que você possa, então, aprimorar os seus conhecimentos em relação à função de dialogador de reunião mediúnica. Então, vamos examinar o nosso primeiro questionamento. Nos dias que antecedem a reunião mediúnica, quais são as ações da espiritualidade em relação aos espíritos que irão se comunicar e como acontece eventual participação destes? Então, vamos ver aí todo o trabalho realizado pela espiritualidade nesses dias, nesses momentos prévios à reunião. Porque nós ali encarnados chegamos e tá tudo, isso tudo está pronto para nós, para que a reunião ocorra. Mas há um trabalho grande por parte da espiritualidade. Então, são essas ações que nós vamos examinar. O trabalho prévio da espiritualidade é enorme. As entidades sofredoras, antes de serem direcionadas às reuniões mediúnicas, recebem auxílio preliminar de socorristas espirituais. A depender da problemática, o amparo concedido pode durar dias, meses e até anos antes do seu atendimento na reunião. Jacobson Santana ressalta essa informação e assevera: até que se dê o transe mediúnico com o esclarecimento do obsessor, muito já foi feito pela equipe espiritual. Comumente, a manifestação na sessão de desobsessão do espírito desequilibrado é a culminância de anos de serviços intenso na espiritualidade. Ele nos traz essa informação no livro Psicofonia. Então vejam, a espiritualidade, ela precisa primeiramente fazer um atendimento, um auxílio preliminar aos espíritos, para que eles possam estar em condições de receberem atendimento na reunião mediúnica, de modo que os espíritos, quando para lá são encaminhados, já há uma possibilidade, uma propensão grande de que o atendimento seja exitoso. Esse trabalho prévio pode durar, como nós dissemos, dias, meses e anos. Claro que quanto mais difícil e delicada é a situação do espírito, mais tempo a espiritualidade vai necessitar para deixá-lo mais hábil em condições de um atendimento mais exitoso na reunião mediúnica, tá? Então, eles já recebem atendimentos variados, conforme a necessidade de cada um. Mas nós sabemos que a espiritualidade ela tem inúmeros recursos para promover o atendimento necessário. Então, dentre as muitas atividades realizadas pelos benfeitores espirituais nos dias que antecedem a reunião, podemos citar a seleção dos espíritos a serem atendidos naquela reunião específica, porque eles já estão tratando e auxiliando vários espíritos. E dentre esses, eles vão selecionar aqueles que já estão aptos de estarem presentes na próxima reunião. Então, essa seleção prévia é feita pela espiritualidade. A adoção de providências que favoreçam o sucesso do atendimento. Não basta selecionar o espírito que vai ser encaminhado à reunião. Eu preciso buscar as providências de atendimento. Eu devo verificar o que nós podemos fazer
para que a probabilidade de sucesso seja a maior possível. Então, a espiritualidade, ela traça planos de ação. Elas não são, a espiritualidade, ela não trabalha com improviso. Então, ela busca várias opções para que, durante o atendimento, possa realmente ser utilizada aquelas orientações, aquelas providências, e o atendimento possa ser realmente exitoso. Estabelecimento dos primeiros contatos psíquicos entre as entidades sofredoras e os médiuns, que é exatamente aquela fase de uma pré-imantação fluídica do médium com o espírito. Por isso que os médiuns já começam a sentir alguns dias antes um pouco das sensações, dos pensamentos, enfim, das emoções dos espíritos, porque eles já estão ali nesses primeiros contatos psíquicos. Então, tudo isso a espiritualidade faz e organiza previamente à reunião. Muitos são os espíritos selecionados para estarem presentes à mediúnica, mas nem todos se comunicam, vão ali entrar num processo de psicografia, psicofonia. As muitas entidades selecionadas apresentam a mesma problemática, de modo que o diálogo realizado com um ajuda vários. Com essa medida, a capacidade de auxílio da reunião se amplia sobremaneira. Então, vejam, a espiritualidade sabe que há muitos espíritos, por exemplo, que estão trabalhando dentro de si a culpa. A problemática deles é a culpa. Então, a espiritualidade seleciona para aquela reunião vários espíritos que precisam trabalhar a culpa dentro de si. Um vai se comunicar, mas todos ali presentes vão ouvir o diálogo. Então, vão ser igualmente amparados, auxiliados, e realmente olha como você amplia a capacidade de ajuda, de amparo da reunião mediúnica. Então, não é apenas o espírito que se comunica que está sendo amparado, mas todos os ali presentes, e mesmo os que não estão ali presentes, tá? Porque a espiritualidade tem equipamentos eletrônicos que fazem com que aquele diálogo possa ser ouvido em colônias espirituais, possa ser ouvido em regiões de sofrimento e dor, como se fossem megafones que são colocados em regiões específicas para que mais e mais corações possam ouvir aquele diálogo e, com isso, possam ser ajudados. Os selecionados, conforme suas características pessoais, apresentarão as dores que trazem em seus corações, como rancor, raiva, desejo de vingança, medo, tristeza, arrependimento, apego, etc. A espiritualidade superior a tudo organiza e supervisiona, inclusive no que concerne à ordem dos atendimentos, evitando tumulto e desperdício do tempo de trabalho. Então, a espiritualidade sabe aqueles atendimentos que devem ser colocados no primeiro momento, os atendimentos mais delicados, muitas vezes são deixados para depois. Então, a espiritualiza, ela organiza até a ordem dos atendimentos, conforme a capacidade do médium, conforme a capacidade do dialogador, tudo isso é avaliado. Às vezes, um dialogador mais experiente, ele vai ser chamado para um diálogo específico, exatamente pela delicadeza do diálogo. Então, tudo isso a espiritualidade avalia. Então, realmente, nós percebemos o quanto eles trabalham. Trabalham previamente, trabalham durante a reunião e trabalham após também. Conquanto muitos se apresentem em tom de zombaria, revolta, ironia, são todos extremamente infelizes, precisando da nossa compreensão e amor. Sobre as condições de alguns dos espíritos assistidos, ensina o espírito Aniceto serem, em maioria, irmãos abatidos e amargurados que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. Muitos querem já sair daquela condição, mas não sabem como fazer, como iniciar. E são encaminhados às mediúnicas para que possam receber esse esclarecimento, esse amparo. Lembrando que nem todos os espíritos precisam ir a uma reunião mediúnica para receberem atendimento.
Quando não havia reunião mediúnica, isso era feito no plano espiritual. Mas a reunião mediúnica, ela é uma oportunidade de auxílio tanto aos desencarnados como aos encarnados também, porque através dos depoimentos nós aprendemos, nós vamos conhecendo sobre o destino dos espíritos após o desencarne. E isso vai nos ajudando, isso vai nos ensinando, isso vai nos facilitando e secundando a moralização que nós precisamos. Nós vamos aprendendo a servir, nós vamos aprendendo a caridade. Então, a reunião mediúnica, se nós formos pensar bem, é uma necessidade tanto do plano material, tanto dos encarnados, quanto dos desencarnados. Muitos desencarnados precisam do contato com o fluido vital do médium, que só quem está encarnado tem, para que isso possa despertar e facilitar e acelerar um processo de cura espiritual. Então, o contato com os fluidos animalizados do médium é super importante, coisa que um atendimento só a nível espiritual não oportuniza. Mas o benefício, ressalto, não é só para os desencarnados, é para os encarnados também. Realizada a escolha dos assistidos, a equipe espiritual avalia quais providências precisam ser adotadas para que o atendimento tenha maior chance de sucesso. Não raro, familiares ou amigos desencarnados das entidades enfermas que estejam em melhores condições espirituais são convidadas a auxiliar. Ao contato com espíritos queridos, fortes emoções são despertadas, proporcionando o clima psíquico e emocional necessário ao amparo. E você que já está acompanhando o curso tem visto isso cotidianamente nas reuniões práticas. Como a espiritualidade, ela é sempre cuidadosa e sempre que possível, ela traz ali um familiar, um amigo, alguém que possa exatamente despertar essas emoções nos espíritos em atendimento, facilitando o êxito daquele acolhimento, trazendo um pouco de paz, de alegria, de serenidade, de confiança para os espíritos em atendimento. Então, isso é algo muito comum, mas eles precisam localizar esses familiares, eles precisam ir em busca desses amigos. Então, olhem como a espiritualidade trabalha, e muito. Segundo a problemática de cada espírito, muitos equipamentos, remédios e acessórios são necessários, sendo todo o material selecionado com a devida antecedência, sem qualquer improvisação. Assim, ao chegar o momento da reunião, as medidas já foram adotadas e o trabalho está em condições de ser realizado. Você lembra na aula anterior, quando nós trouxemos aquela informação do livro Diálogo com as Sombras, que mostra dos fios que são conectados às cadeiras, dos médiuns, para que isso possa ser utilizado durante o atendimento? Então, eles já sabem que um determinado atendimento vai precisar de, por exemplo, de uma tela fluídica, que é muitas vezes situações que precisam acessar experiências de vidas passadas, que vai haver aquela necessidade, às vezes um capacete que possa proteger o médium de viciações mentais ou pensamentos extremamente densos, pesados, negativos, até como uma forma de proteção ao médium. Enfim, a espiritualidade ela vai avaliar tudo, não apenas a necessidade humana dos espíritos, dos familiares, mas também tecnológica, de medicamentos e acessórios para aquela reunião. Antes da reunião, é necessário ainda que os amigos espirituais estabeleçam os primeiros contatos psíquicos entre as entidades sofredoras e os médiuns, para o estabelecimento da sintonia necessária ao intercâmbio mediúnico. Esse ajustamento fluídico ocorre horas antes da sessão, sendo facilitado pela prece e recolhimento do médium. Então, nós sabemos que se essa conexão fluídica ela se desse só na hora da reunião, seria um choque vibratório muito grande, tanto para o desencarnado quanto para o médium. Então, a espiritualidade ela vai promovendo esse contato psíquico e vibracional entre o médium e o espírito de forma gradual, de modo que aconteça o ápice durante a reunião mediúnica. Então, isso também é um trabalho que precisa ser feito pela equipe espiritual junto a cada um dos médiuns daquela reunião mediúnica.
Em decorrência dessa prévia ligação fluídica, é normal que o médium, desde o dia anterior à reunião, já apresente sensações relacionadas ao trabalho que será realizado e à problemática apresentada pela entidade comunicante. Sonhos agitados, pesadelos, insônias podem ocorrer, bem como a presença de mal-estares diversos, porque a pessoa já está ali sentindo envolvida nos fluidos enfermiços da entidade comunicante. Jacobson Santana denomina-os, essas sensações, de síndrome do dia da sessão mediúnica. Após o transe, os sinais desaparecem e há normalizações das funções mentais e orgânicas do médium. E fiquem atentos a isso, porque muitos médiuns, principalmente médiuns mais inexperientes, ao sentirem esses mal-estares, não conseguem perceber que, na verdade, isso já decorre dessa aproximação, dessa ligação fluídica, e aí não vão à reunião, dizem que não estão bem, estão passando mal e não vão à reunião. E aí acabam deixando de trabalhar, de ajudar aquele espírito necessitado e, consequentemente, a si mesmos, porque depois do transe tudo cessa. Então, olha a importância do estudo para que nós possamos identificar que provavelmente aquelas sensações não são minhas, mas já são sensações que eu estou captando, percebendo e sentindo do espírito que irá se comunicar na reunião mediúnica. Então, essa síndrome do dia da sessão mediúnica é comum, muito comum. À medida que nós vamos adquirindo experiência, estudo e vivência na mediunidade, essa síndrome ela vai diminuindo. Não é que a ligação fluídica deixe, essa ligação fluídica prévia, deixe de acontecer, ela não deixa, mas acontece que o médium, por ser mais experienciado, vai se moralizando, vai procurando ser uma pessoa melhor, ele vai lidando melhor, ele vai sentindo menos o impacto desses fluidos que ali estão, mas os seus fluidos benéficos já preponderam sobre os fluidos deletérios da entidade comunicante, de modo que ele já não se sente mais ruim. Muitas vezes ele só sente aquilo na hora que ele se coloca à disposição, na hora da reunião, é que ele começa a perceber aquela influência, mas ele já estava previamente também ligado àquele espírito. Então, através da oração e do cultivo da saúde mental, espiritual e física, mantém o médium o necessário equilíbrio, não se deixando influenciar pelas sensações negativas dos espíritos enfermos e sofredores. Compreende a importância do trabalho realizado e fica feliz em servir a Jesus, crescendo espiritualmente. Então, cabe ao médium promover e trabalhar pela sua saúde mental, espiritual e física. E com isso, nós finalizamos as elucidações referente a esse trabalho prévio da espiritualidade. Agora nós vamos para um outro questionamento muito interessante, que é o seguinte: qual o critério utilizado pela espiritualidade superior para permitir a manifestação dos espíritos em uma reunião mediúnica? Então, como ela chega à conclusão no sentido de dizer que esse espírito, esse nós vamos permitir que ele se manifeste e esse não? O que faz com que ela assim decida? Qual o critério para essa permissão de um determinado espírito? Então, vejam, os critérios são vários, mas nós vamos destacar aqui os mais relevantes. Então, como mais relevante, nós colocamos a necessidade apresentada pelos espíritos e a condição de trabalho oferecida pela equipe de encarnados. Então, a espiritualidade, ao selecionar os espíritos que serão atendidos, leva sempre em consideração a condição dos trabalhadores encarnados. Será avaliado se a equipe apresenta conhecimento, estudo, experiência e moralidade que os atendimentos requerem, porque o objetivo é que aquele atendimento tenha a maior chance de êxito. Mas isso não depende só do desejo e da vontade da equipe espiritual.
depende da capacidade, da condição da equipe encarnada. Então, a espiritualidade vai avaliar, dentre os espíritos, a necessidade deles, maior ou menor, desse intercâmbio, como eu disse. Há aqueles que necessitam do choque anímico, desse choque, desse contato com o fluido vital. Essa é uma necessidade maior do que um outro espírito que pode receber a orientação, mas ele não tem uma necessidade tão grande desse choque fluídico. Então, isso aqui é uma necessidade maior do que o outro. Isso vai ser considerado pela espiritualidade? Certamente que sim. Mas, ok, esse aqui precisa, ou é ideal que ele seja encaminhado para uma reunião mediúnica e se comunique. Mas é um diálogo extremamente delicado, é um diálogo difícil, é um diálogo que exige uma equipe experiente, uma equipe moralizada, um dialogador que esteja ali realmente com o conhecimento moral, o conhecimento espiritual, enfim, precisa estar com todos os recursos realmente aptos para aquele atendimento. Aí nós temos nessa equipe trabalhadores nessa condição? Não, não temos. Logo, este espírito não pode ser direcionado para essa equipe. Precisaremos procurar uma outra equipe que apresente as condições necessárias para este tipo, para a delicadeza e especialidade deste tipo de atendimento. Então, conquanto haja espíritos muito necessitados e com problemáticas diversas, nem todos seriam auxiliados de modo satisfatório. Certos atendimentos, como de obsessores, suicidas, vingativos, mistificadores, religiosos, entre outros casos delicados, está escrito ali de forma equivocada, delicados, solicitam mais da equipe. São diálogos mais demorados e difíceis, devendo o dialogador apresentar autoridade moral e bom cabedal de conhecimento doutrinário. Além disso, nos casos sobreditos, o médium ostensivo deve conseguir manter o equilíbrio da comunicação. Sem controle, o amparo não ocorre a contento. Em casos de mediúnicas compostas por médiuns novatos, a probabilidade de espíritos nessa condição fazerem-se presentes é bem menor, sendo os espíritos escolhidos conforme a condição da equipe. Então, a espiritualidade ela é muito responsável, ela é muito consciente, muito lúcida. Se a equipe é uma equipe nova, uma equipe jovem, que ainda não está acostumada a vivenciar esse tipo de diálogo, ela vai ficar trazendo esse tipo de diálogo o tempo todo? Não. Se ela percebe que a equipe estuda, que a equipe está procurando todo momento se melhorar, é uma equipe realmente que se mobiliza para crescer, eles vão devagarinho começar a trazer diálogos mais complexos para ir treinando aquela equipe, ela ir ganhando em maturidade e experiência, mas uma equipe dessa poderá vir se tornar uma equipe de desobsessão, porque é uma equipe que oferece recursos nesse sentido. Então, a espiritualidade ela vai atuar conforme o que nós oferecemos. Oferecemos pouco, poucos espíritos lá poderão estar presentes. Oferecemos muito, maior variedade de casos complexos, delicados, poderão ser lá direcionados, ser para lá direcionados. Quando os encarnados estudam e trabalham continuamente em seu aprimoramento moral, os casos apresentados vão se tornando mais complexos, merecendo da espiritualidade mais investimento. A equipe encarnada cresce e o trabalho de auxílio também. A espiritualidade vai investir onde ela vê que vale a pena investir. Em situações em que os trabalhadores não procuram se melhorar moralmente e nem ampliam seus conhecimentos doutrinários, a capacidade de atendimento da equipe não se altera, mantendo a mesma no decorrer dos anos. O trabalho não deixa de se realizar, mas perde em potencial de amparo. Por quê? Nós vamos atender apenas um número restrito de problemáticas, porque problemáticas maiores, mais delicadas, a equipe não oferece recurso. E aí nós precisaremos, a equipe espiritual vai precisar buscar outras equipes que possam oferecer essa condição.
Então, aquelas equipes que principalmente não estudam, não procuram estar constantemente se moralizando, realmente buscando ali um crescimento contínuo, um aprimoramento contínuo de cada um, da equipe como um todo, essas equipes vão ficar sempre ali naquela água com açúcar. Não vão avançar para as situações mais delicadas, porque a espiritualidade sabe que não vai haver êxito naquele atendimento. Então, cabe a nós fazermos sempre o nosso melhor, proporcionarmos o nosso melhor para que o nosso trabalho cresça, para que nós ofereçamos mais flexibilidade de atendimento e auxílio à equipe espiritual. Quanto mais preparada a equipe, mais flexível ela se torna, estando apta para o atendimento de quase todas as situações, desde as mais simples até as mais delicadas. Desta feita, sabendo a espiritualidade superior, a condição de cada médium, seleciona os espíritos que por ele irão se comunicar e a ordem dos atendimentos. Às vezes, os médiuns conseguem, já no início dos trabalhos, identificar os desencarnados que irão atender, mas tal percepção varia muito de médium para médium. Alguns somente os percebem na hora do intercâmbio, mesmo estando tudo previamente planejado pela equipe espiritual. E aí você me pergunta, Evelyn, mas é certo ou errado perceber antes ou não perceber? Não tem certo e errado. Quando há uma necessidade prévia dessa percepção, a própria espiritualidade já vai conduzir para que isso aconteça. Às vezes ocorre isso, sim, para que o médium, já tomando uma consciência, uma ciência prévia da problemática, possa, por exemplo, orar um pouco mais, possa fazer uma leitura específica naquele tema, possa já mentalizar fluidos positivos para envolver aquele espírito e amenizar sua problemática. Posso ler um livro, posso ver uma palestra relacionada ao problema daquele espírito. Percebam que isso já é quase uma dialogação prévia, só que é uma dialogação feita pelo próprio médium. Mas se ele já está conectado, ele já identifica. Se eu vejo que é uma situação, por exemplo, de culpa, eu vou fazer uma leitura, vou ver alguma coisa que auxilie na diminuição da culpa. Se ali eu estou, por exemplo, trabalhando o espírito que tem um apego à matéria, eu vou ler, buscar informações, enfim, mecanismos que já possam ir trazendo um esclarecimento prévio sobre a necessidade do desapego aos bens da matéria. Então, quando chega no desfecho da reunião mediúnica, o atendimento já foi facilitado pela postura prévia do médium. Então, vai ser um diálogo mais facilmente exitoso. E às vezes não há essa necessidade, porque a própria vida, o próprio dia a dia, a própria postura, a própria conduta do médium já auxilia de alguma forma, porque principalmente quando é um médium moralizado. Então, o seu próprio dia a dia, suas próprias energias, tudo isso, ao contato com o espírito, já vai ajudá-lo de alguma forma. Não havendo necessariamente essa precisar o médium conhecer previamente o problema, porque ele já está ajudando, normalmente sendo ele. E lá na hora do intercâmbio, que ele se concentrar, ele vai ter acesso às informações que ele necessita. Então, isso varia caso a caso. Se você tem as percepções já com alguns dias de antecedência, ótimo. Se você não tem, ótimo também, tá? Não se force, não se cobre a isso previamente. Tanto é que nós vamos, durante o diálogo, fazendo aqueles questionamentos que você já sabe, para ir adquirindo conhecimento da problemática do espírito, tá? Outro critério utilizado é o vínculo existente entre os espíritos assistidos e os participantes da reunião mediúnica encarnada, que pode decorrer da atual existência ou das pretéritas. Pelos resgates e reajustes que precisamos empreender em nossa caminhada evolutiva, as entidades superiores selecionam determinados corações para estarem na mediúnica,
dando a todos os presentes excelentes oportunidades de crescimento espiritual pelo exercício do perdão e do amor. Então, aqui é muito interessante, porque nós somos amparados. A equipe encarnada, ela recebe atendimento, ela é amparada. E nós temos espíritos ligados a nós, de vidas passadas, espíritos que nós precisamos de um perdão mútuo, precisamos ali caminhar. E aí a espiritualidade faz o quê? Analisando esse vínculo existente entre o espírito assistido e o participante, aquele espírito ele é um daqueles selecionados para se comunicar, exatamente para que ele possa ter um diálogo com aquele participante encarnado, e eles possam ali no diálogo buscarem um perdão, tentarem um reajuste, ou seja, transformando muitas vezes laços de ódio, de desentendimento em laços de amor. Às vezes o encarnado está passando por um momento difícil, e aí a espiritualidade traz um familiar do encarnado para se manifestar ali, não com o objetivo de uma reconciliação, mas para ajudar, trazer uma palavra de ânimo e de estímulo para o encarnado, para o membro da equipe que está passando por uma dificuldade. Então, esse também é um critério utilizado pela espiritualidade para selecionar os espíritos. Então, o vínculo que existe, essa sintonia entre os participantes encarnados e aquele que será atendido. O dia e o horário em que as reuniões são realizadas também é um critério a ser considerado. Em desencarnes coletivos, por exemplo, é comum os recém-desencarnados, pela perturbação espiritual que se segue à morte do corpo físico, não saberem que morreram. Nesses casos, são encaminhados às reuniões mediúnicas que ocorrem logo nos dias subsequentes ao evento, permitindo rápida ajuda e diminuição do sofrimento vivenciado. Assim, são diversos os critérios adotados pela equipe espiritual na seleção dos espíritos de determinada reunião mediúnica. Citamos apenas os considerados mais relevantes. O importante é termos em mente que a espiritualidade superior trabalha incessantemente em benefício de todos, encarnados e desencarnados, adotando sempre os cuidados necessários para que o auxílio se faça presente e seja realmente eficaz. Então, esse critério em relação aos desastres coletivos, desencarnes coletivos, é bem interessante, porque os espíritos ficam no estado de perturbação muito grande, sem saber que desencarnaram. Casos de mortes repentinas e mortes coletivas, isso é muito comum. Então, a espiritualidade já buscando auxiliar esses espíritos para que eles possam compreender, ou pelo menos se verem sendo assistidos, a equipe espiritual, já verifica aquelas mediúnicas que têm na sequência, que vão ocorrer na sequência do desastre coletivo, das mortes coletivas, exatamente para que eles já possam receber o amparo, o auxílio da espiritualidade. Então, vejam mais uma vez aqui a misericórdia do Pai, que realmente ampara todos os seus filhos. O ideal era que nós pudéssemos ter mais mediúnicas, porque o número de necessitados a nível espiritual é muito grande. Mas a espiritualidade conduz a tudo com muita sabedoria. Meus queridos amigos, e com isso, nós finalizamos o nosso estudo de hoje. Espero que tenha sido um estudo proveitoso para você. É tão gostoso estudar a doutrina espírita, não é mesmo? Eu fico realmente muito feliz, é algo que me faz muito feliz e eu espero que a você também, que você possa a cada dia gostar um pouco mais de estudar, criar ânimo para aprofundar os seus conhecimentos e, com isso, nos tornarmos cada vez mais aptos para o trabalho na seara do Mestre. Quanto mais nos preparamos, mais podemos servir com qualidade. Meus queridos amigos, meu muito obrigada. Seguem os endereços das nossas redes sociais. Lembrando que no nosso canal do YouTube, procure os cursos nas playlists. Cada playlist é um curso e nós temos muitos cursos para você. Então fica mais fácil você encontrar aquilo que deseja. No nosso Instagram, nós divulgamos diariamente os cursos daquele dia, os cursos que estão em andamento,
no momento, e assim você pode também organizar a sua agenda. No nosso canal do Telegram, você não precisa ter o trabalho de entrar ali no Instagram. Vai chegar a mensagem no seu celular, de modo que você também vai estar ciente de toda a nossa programação. Nós temos o nosso site, onde, se você desejar tornar-se um doador sócio contribuinte, você terá também acesso ao material complementar do nosso curso, como os slides que nós disponibilizamos aqui e outros materiais, como a nossa revista digital, outros materiais. Mas isso é só se você quiser, porque os nossos cursos são todos gratuitos no canal do YouTube, de modo que você não vai deixar de aprender e de estudar. Os slides são um plus, se você achar que cabe e que deve, certo? Se você tiver dúvidas, pode deixar nos comentários do vídeo e pode também encaminhar para o even@conhecendoespiritismo.com.br. O outro e-mail, suporte, são para outros questionamentos que não doutrinários. E temos ainda o nosso WhatsApp e Telegram, também para informações outras que você necessitar. E com isso, meus queridos amigos, nós vamos realmente finalizando o nosso curso de hoje, mas, como você sabe, na próxima semana traremos mais uma aula muito interessante para você. Minha gratidão pela sua presença aqui conosco. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, com a permissão de Deus.